Olá, estudante! Neste vídeo iremos falar sobre alguns complementos que estão envolvidos nas transações que contêm créditos, por meio das ações de empréstimo de curto e de longo prazo, que têm algumas especificidades. Para esse primeiro momento, iremos falar sobre o tratamento das covenants. Imagine o seguinte: desde que o mundo é mundo, crédito sempre esteve relacionado a uma operação complicada. Quem utiliza de recurso coloca as regras para dispor de recursos para aquela pessoa que precisa, sempre de maneira que venha o proteger cada vez mais. Quando pensamos lá no final da Idade Média e mais um pouco para frente, na Revolução Industrial, a gente encontra uma ligação referente às transações de crédito, que foram o ponto inicial para muitas das transações que podemos observar hoje. Da mesma maneira que encontramos, de um lado, os credores preocupados em proteger os seus ativos, também encontramos, por outro lado, os tomadores desses créditos, os devedores que buscam tomar o dinheiro de um jeito mais barato e mais tranquilo possível. No meio de todas essas transações aparece a figura de uma nova maneira de assegurar a transação, que é o que chamamos de covenants. Esse é um termo muito usado no mercado financeiro como uma forma adicional de oferecer uma garantia para essa transação. A covenant atua como condição especial pré-estabelecida entre duas partes, que são o tomador de crédito e o fornecedor do crédito, de maneira a aumentar o peso daquela garantia, gerando um certo conforto para o credor. As covenants geralmente envolvem transações que estão incluídas na compra, participação em organizações. Ela também se inclui em operações de lançamentos, até de dentro de títulos ou determinadas linhas de financiamento. Mas afinal, como é que ela funciona? A covenant funciona como sendo um tipo de obrigação, o qual o credor coloca ao devedor para que ele, por trás de tudo aquilo, ajude na proteção de si mesmo contra qualquer risco de inadimplência. As exigências podem envolver, por exemplo, a participação de determinado sócio ou diretor importante naquele negócio. Pode ser que no meio do caminho dessa transação venha surgir algum tipo de inadimplência por parte do credor. Para isso, basta simplesmente o credor interromper com algumas daquelas garantias que foram decididas na covenant, que normalmente elas já são determinadas. Além disso, temos também as penalidades estabelecidas para esse tipo de condição, o qual o acordo não foi cumprido. Essas penalidades são capazes de variar desde multas a encargos financeiros até execução total da dívida. Portanto, as covenants surgiram para facilitar que a operação de crédito se realize, mas vale lembrar que ela possui ônus e bônus para todo mundo. Apenas a contabilidade possui uma participação representativa nisso, que ocorre quando ela enxerga, por exemplo, a situação e a penalidade. No caso da penalidade de uma covenant, a contabilidade tem a obrigação de trazer aquele passivo para o curto prazo, para que assim ocorra a execução. Pode acontecer um caso em que seja obrigado a criar provisões ou reservas para alguns casos de não cumprimento. Bem, vamos ficando por aqui. Obrigada e bons estudos!